Boa noite, igreja linda e abençoada. Muito linda essa igreja nessa noite. Eu não sei se você já olhou para o lado e já viu esse irmão aí abençoado, mas eu quero convidar você a falar algo para esse irmão. Olha só o que você vai dizer para ele. Eu sempre gosto de falar, é aquela frase mesmo, tá, irmão? Vocês que já sabem, você pode falar para o seu irmão: meu irmão, se não fosse você, eu seria a pessoa mais linda desse lugar. Mas você é mais lindo, irmão. Você é mais abençoado, irmão. Amém? Se você já fez, já conseguiu declarar isso para o seu irmão, você pode se assentar. Glória a Deus. Você está feliz? Amém? E Jesus também está feliz com você? Amém. Isso aí, muito bom. E hoje nós vamos falar um pouco a respeito dessa vida com Deus, de estar vivendo esse relacionamento maravilhoso com Deus. E o nosso tema dessa noite é blindados por Deus. Amém? Você crê que você é blindado por Deus? Você está sobre uma proteção do Deus Todo-Poderoso sobre a sua vida? Você crê nisso? Tem alguém ainda que não está crendo não, mas você vai crer. No final dessa palavra, eu tenho a certeza que você vai tomar posse dessa palavra, porque ela está dentro da palavra de Deus. Amém? Blindados por Deus. Olha aí para o seu irmão e fala para ele: você é blindado. Você é blindado por Deus, meu irmão. Você é. Amém? Mas, pastora, o que é uma pessoa blindada por Deus? O que é isso, pastora? Porque tem pessoas, queridos, que elas acreditam em um tipo de proteção, porque a blindagem, ela é um certo tipo de proteção. É algo que, de fato, nos protege. Nós observamos por aí tantas coisas que fazem parte dessas blindagens, né? Casas tão protegidas. Gente, que menina linda que eu estou vendo ali. Ah, minha amiga Cibele, seja bem-vinda, tá? Esse lugar é o seu lugar. Que bênção, que honra. Então, olha só, nós observamos tantas coisas blindadas, carros blindados, casas protegidas. Hoje, nessa geração, nessa época que nós vivemos, as pessoas elas estão se preocupando tanto com esse tipo de proteção. E eu quero hoje falar com você a respeito dessa blindagem. Que não se trata de lugares, não se trata de proteção de ambientes, mas há uma proteção de um Deus Todo-Poderoso que está sobre a sua vida. E às vezes por essa ausência da paz, essa preocupação com essa desproteção, a gente acaba perdendo a nossa paz. Mas eu quero trazer essa palavra ao seu coração, para você sair daqui com toda a paz e com toda a segurança, que você é uma pessoa protegida por Deus. Deus tem guardado você em todos os momentos, mesmo que você não veja, mesmo que você não esteja vendo, mas você vai começar a perceber e sentir essa proteção a partir de hoje, muito mais forte do que você já percebe. E aí, quando a gente para pensar sobre ser protegido por Deus, existem muitas pessoas que tentam se proteger, sabe? Coisas da humanidade, às vezes coisas da religião. Eu também, irmãos, já caí nessa. Quando o conhecimento, quando o entendimento não chegou a mim, eu também me protegia dessa forma. Quando a gente ainda não conhece totalmente o caminho de Cristo, a gente faz algumas coisas na ignorância, às vezes na falta do conhecimento. A religião, ela cega o homem. Mas está tudo bem. A verdade, a luz vai chegar para aquele lugar que ainda não conseguiu alcançar. A palavra de Deus, ela chega em um momento. E aí existem pessoas, queridos, não se ofenda comigo, mas existe pessoas que acreditam que passar num vale de sal vai trazer proteção para a vida dela. Existem pessoas que acreditam que andar com amuletos também vai trazer proteção para a vida dela.
Existem pessoas que acreditam que a espada de São Jorge, aquela planta, né? Ela vai trazer também proteção. Eu já vi uma casa toda rodeada de espada de São Jorge. Uma coisa assim, linda demais, que eu amo planta. Maravilhoso, de eu falar assim, que coisa mais linda. Mas na verdade há uma outra fala por detrás daquela casa, daquela família. Há algo que eles querem que aconteça e que uma planta, irmãos, oh meu Deus, talvez não, né, irmãos, não me ofenda, ela não vai fazer nada. Uma planta não vai trazer essa proteção que aquela família tanto precisa. Mas existem pessoas que acreditam em despachos, né? Despachos, fazem tantas coisas para tentar buscar uma proteção. Existem pessoas que tomam água benta e acreditam que aquilo vai dar certo. Irmãos, quantas vezes eu já tomei garrafada de água benta? Meu Deus! E eu tomava crendo que aquele negócio ia dar certo na minha vida. E eu acreditava naquilo. E olha, não deu muito certo não, tá? Assim, para mim não deu certo não. Aquelas garrafinhas, lembra? Não sei se vocês são dessa época, tá, irmãos? Eu estou revelando a idade aí. Mas a gente acredita nessas coisas, mas não nos ofenda. Eu não quero ofender a sua religião, eu não quero ofender a sua fé. Não quero, mas eu quero trazer algo para você que é prático, que é vivo e que é verdade. É o que a palavra de Deus fala, que você não precisa disso. Você já é alcançado pelo Deus Todo-Poderoso e não são essas coisas que vão proteger a sua vida. E aí, olha o que a Provérbios 23:7 fala. Porque como o homem acredita na sua alma, assim ele é. Se você acredita que isso vai te proteger, isso você vai ficar acreditando, mas não quer dizer que isso vai te proteger. Mas se você acredita que tem um Deus poderoso, que ele gera a sua vida, ele guarda a sua vida e ele pode te proteger de tudo, isso vai acontecer. É nessa verdade que eu quero trazer para você. A Bíblia ela não foi feita para ser um amuleto da sorte, de você abrir a página lá no Salmo 91 e deixar dentro da sua casa. Quantas vezes na nossa casa, na casa dos meus pais, onde eu morava, a gente deixava a Bíblia aberta, né? Aquela páginazinha estava até marcada, ela virava sozinha naquela mesma página. A gente acreditava naquilo, que aquilo ali ia tirar o mal olhado, ia espantar os negócios ruins. A gente acreditava nisso, irmãos. Né, irmã Edna? Mas a gente crê que não é isso, não é um papel simplesmente, é muito mais. Há uma presença de Deus poderosa que ela gera, ela cuida da nossa vida. É nisso que a gente tem que crer, porque como o homem acredita, como ele imagina, assim é. Se você começar a trazer essa existência, meu irmão, você vai ver coisa poderosa acontecer na sua vida. Nós precisamos crer nessa palavra. E aí quando a gente para pensar, não tem outro salmo que a gente mais conhece, que mais fala sobre blindagem, sobre proteção, do que o Salmo 91. Não tem outra palavra, não tem outro texto que mais fala sobre isso. Muitos acreditam que esse salmo foi escrito por Moisés, não por Davi. Mas ainda não teve uma certeza, algo concreto que foi Davi ou que foi Moisés. Mas nós vamos falar sobre o salmista. E esse salmo era muito utilizado pelos levitas em momento de adoração. Olha que coisa poderosa. Porque no momento da adoração, enquanto a igreja está aqui adorando, louvando ao Senhor, é um momento de batalha espiritual, meu irmão. É um momento que cadeias estão sendo quebradas, algemas estão sendo quebradas, portas estão sendo abertas. E esse salmo era muito utilizado naquela época, enquanto o povo cantava passando pelo deserto. Está passando pelo deserto? Se você estiver passando pelo deserto, meu irmão, começa a declarar essa palavra sobre a sua vida, porque há algo poderoso que começa a acontecer. E você precisa crer, porque como o homem imagina e acredita, assim vai acontecer. E você precisa começar a desatar isso dentro da sua casa. É lá na sua casa, não deixando a Bíblia aberta.
mas é declarando essa palavra, é declarando esse salmo, falando com a sua boca e crendo e confiando e trazendo à existência que algo está acontecendo. Ao invés de você reclamar em casa, porque talvez as coisas não estão dando certo, começa a declarar assim, ó: aquele que habita no abrigo do Altíssimo encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus em quem eu confio. Esse salmo, ele vai declarando essa verdade. Ele vai declarando essa verdade dentro da sua casa. E muito mais do que isso, trazendo uma transformação interior, uma transformação dentro da sua vida. E a sua fé começar a movimentar coisas que você não está vendo nesse mundo espiritual. Porque há um mundo espiritual que nós não vemos. Mas ele existe, queridos, ele existe. A Bíblia fala sobre isso. A Bíblia fala muito claro sobre isso. E aí eu vou continuar lendo com você, declarando essa verdade desse salmo. Lá no versículo 3, ele vai dizendo assim, ó: pois ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Ele é o abrigo, ele o cobrirá com as suas penas, ele o abrigará sobre as suas asas, e a sua fidelidade é a armadura de proteção. Não tenha medo dos terrores da noite, nem das flechas que voam durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos e verá como são castigados os perversos. Se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo seu abrigo, nenhum mal o atingirá, nem praga se aproximará da sua casa, pois ele ordenará a seus anjos que o protejam, onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Você pisará leões e cobras, esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos seus pés. O Senhor diz: livrarei aquele que me ama, protegerei o que me confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Queridos, não tem como não acreditar nessa palavra. Essa palavra, ela é muito viva. Nós precisamos confessar essa palavra, trazer a nossa fé em prática todos os dias. Não adianta eu colocar essa página aberta na minha casa se eu não a coloco em prática, porque em meio a tudo isso eu preciso ter convicção e fé do Deus a qual eu estou servindo, o Deus a qual está comigo. Não tem como não dar certo, não tem como não dar certo. Eu não sei como você tem se sentido nesses últimos tempos. Você tem se sentido perseguido de alguma forma? Não precisa responder. Não tem paz de espírito e não consegue dormir nesses últimos tempos uma noite tranquila? Eu não sei como tem sido as suas noites. Porque às vezes a pessoa deita para dormir, mas não consegue ter uma noite de descanso. Porque a mente, ela está sempre te perturbando com pensamentos, com coisas que não estão te ajudando. Você tem tido pesadelos constantes. Como que você tem vivido nesses últimos tempos? Você tem visto vultos na sua casa? Queridos, pasmem a vocês, porque pessoas nos procuram e falam: pastores, eu tenho a sensação de estar sendo perseguido.
Pastores, eu tenho a sensação que às vezes na minha casa tem alguém andando. O tempo todo invadido por pensamentos de doenças, pensamentos de mortes, pensamentos que te atribulam. O que tem sido o seu dia a dia em relação a tudo isso que nós estamos falando? Esse salmo que lemos é a resposta para você sair daqui totalmente protegido, totalmente protegida. É isso que nós precisamos colocar em prática. Mal algum chegará à nossa casa se nós colocarmos essa palavra em prática, porque a palavra de Deus, ela funciona, irmão. Não tem como não funcionar. Se funciona para um, por que não vai funcionar para você? É a hora de nós nos posicionarmos nessa palavra, confiar nessa palavra e viver essa palavra. O que adianta eu colocar uma palavra, uma Bíblia, e eu não crer nela? Apenas acredito que aquilo ali vai tirar alguma influência ruim. Não, a Bíblia ela é prática. Ela é prática, ela funciona. E aí, nós precisamos entender que há ataques, sim, coordenados das trevas contra as nossas vidas. Irmãos, tem pessoas que falam assim, eu não gosto quando os pastores falam sobre essas coisas. Parece que isso não existe. Irmãos, isso existe. Isso existe. A Bíblia fala sobre isso, que o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Quantas vidas, quantos casamentos estão sendo destruídos? Dia após dia, falências em empresas, filhos contra pais, queridos, há algo espiritual acontecendo também e nós não podemos negar. Claro, há uma desestrutura familiar acontecendo, sim, mas também há uma intervenção das trevas contra a sua família. 1 Pedro 5,8 diz assim: ei, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta. Ele está à procura de alguém para devorar. O diabo veio para matar, roubar e destruir. E nós não podemos negar ou tirar essa página da Bíblia, porque está lá escrito. E se está escrito é verdade. E aí nós precisamos entender que há uma palavra muito mais poderosa sobre esse inimigo que já foi derrotado. Queridos, o diabo não vai ser derrotado, ele já foi derrotado. E nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Quem você é em Cristo? Olha para dentro de você, quem você é em Cristo. Muitas vezes, essa nossa identidade, essa nossa visão distorcida a respeito de quem nós somos, faz com que a gente não enxergue o que de fato nós deveríamos enxergar, que nós somos filhos amados, nós somos herdeiros. O diabo já perdeu e às vezes na sua casa ele está rindo, zombando e você ainda está dando força para ele, se ele já foi derrotado. Você é muito mais que vencedor, meu irmão. Toma posse. Amanhã, segunda-feira, quando você levantar, começa a declarar dentro da sua casa. Declare sobre a vida dos teus filhos. Abençoa a sua família. Toma posição dentro da sua casa. Declare a palavra de Deus. Já deu tudo certo. Essa semana será uma semana de vitória. Eu repreendo toda a infestação do diabo contra essa família. Minha família é do Senhor. Queridos, começa a declarar com a sua boca na sua casa. Não aceita essas derrotas que vêm sobre você. Isso faz parte de uma identidade que ela precisa ser ressignificada. Quem você é em Deus? Aline, você está bonita, hein? Estou mudando aqui de lugar aqui de foco, mas está linda, tá? Bom gosto você tem, hein? Ô irmão, uma blusa igual a minha. Ainda bem que eu sou resolvida, né? Bom gosto que essa mulher tem, hein? Olha que linda, maravilhosa. Deus abençoe, tá? Não era promoção não, tá, irmãos? Glória a Deus. Mas vamos voltar para cá, irmãos. Olha só, mulher é assim mesmo, tá? Mulher tá falando as coisas, daqui a pouco chega outra, já fala outra. Mas no final dá tudo certo, irmãos.
Está tudo certo, porque você é uma pessoa abençoada por Deus. A sua família é uma família linda. Gente, eu olho para essa igreja, eu vejo tanta família maravilhosa, tanto casal abençoado. Deus tem um plano de sucesso na sua vida. Seus filhos. Hoje eu falei lá na nossa classe, na nossa turma do batismo, eu falei, queridos, nós temos muitos sonhos e projetos para essa igreja. Muitos, que ainda não nasceram. Eles vão nascer. A nossa sala do voluntariado, ela vai nascer, nós cremos nisso, que nós teremos uma sala maravilhosa para acolher todo o nosso time de voluntário. Nós cremos que será uma sala linda, toda monitorizada. Chega lá o seu café, você vai poder servir café, comer bem, descansar. Se você vier de outro lugar, você vai poder até tomar um banho, descansar para o momento de servir a Deus nesse lugar, no melhor lugar que você está. Nós cremos, queridos, tem projetos que ainda vão nascer. E eu falei assim, olha irmão, se não nascer com a gente, vai nascer com seus filhos. Os seus filhos vão dar conta, eles vão dar continuidade nessa obra. Olha só que coisa linda. Então hoje tudo que nós estamos fazendo será para o nosso futuro, mas o nosso futuro é logo ali. Passa tudo muito rápido, irmãos. Está faltando menos de 3 meses para acabar o ano, não é isso? Menos de 3 meses? Olha só como que o ano já acabou. Nós já estamos daqui a pouco chegando em 2024. Mas nós precisamos entender o hoje, quem nós somos em Deus. Gente, vocês são muito abençoados, essa igreja é maravilhosa. Nós temos pessoas que nos cercam, nós somos muito privilegiados com tantas coisas maravilhosas que têm acontecido. E nós não podemos dar espaço para o diabo na nossa vida e nem na nossa casa. Ele já foi derrotado. É isso que nós precisamos tomar posse da vitória de Deus. Mas pela proteção que Deus já nos deu. Deus já nos deu essa proteção. E olha só, 1 João 3,8 diz, para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. É isso que acontece. Olha só, o Filho de Deus, Jesus, ele se manifestou para destruir todas as obras. Então, queridos, toma posse, toma posição nesse reino, toma posição na sua casa. Toma lá jeito na sua casa, começa a se posicionar em oração, não em murmuração, mas em oração. Meu Deus, pastora, mas eu não estou conseguindo ver nada disso na minha casa, você não sabe o que eu estou passando. Mas queridos, eu não estou falando sobre isso, eu estou falando sobre aquilo que você não está vendo, mas eu estou falando sobre aquilo para você trazer à existência, porque isso é que é fé. É você trazer à existência, não aquilo que você está vendo, mas aquilo que você não está vendo. É isso que nós precisamos trazer à existência. E daqui a pouco as coisas estão começando a acontecer na sua casa, e milagre a gente não explica, e você vai começar a viver, falar, meu Deus, o que está acontecendo? E quanto mais você ora, mais prova chega. Mas a vitória vem também, irmão. Pode ficar, com certeza, é o que a palavra de Deus fala, nada vai te faltar. Nem as lutas, mas você tem que tomar posse da vitória, de quem você é em Deus, amém? Balança seu irmão aí, ó, e fala para ele, toma posse, irmão, toma posse nisso, logo eu, hein? Então, mas o que fazer então, pastora? O que fazer então para obter essa proteção? O que eu faço? Queridos, é muito lindo tudo que a gente fala, mas existe um posicionamento que você precisa tomar. Existe uma posição nesse reino, que você precisa estar nela. É igual a partida de jogo, né? Eu não sou de jogar bola, essas coisas assim. Mas eu acredito que nos jogos, você tem que ter a sua posição. Você tem que ter a sua posição de ataque. Você não pode ficar lá perdido dentro do jogo, né? Se me colocar lá, eu fico meio perdida. Mas se me explicar, eu vou ficar na posição que tem que ficar. Se é defesa, se é ataque, vai dar certo, irmão. Não sei o que eu vou arrumar lá, mas vai dar certo. E no reino espiritual, qual é a posição que você também tem que estar nela? Olhe para você agora. Em que posição que você está nesse reino?
O que está acontecendo dentro da sua casa? O que você precisa de reajustar na sua casa para esse negócio começar a funcionar lá dentro? O que precisa? Caminhar na presença de Deus. Esse é o primeiro passo, irmão, não tem como. Não tem como. Por que não tem como, pastora? Porque o versículo 1 já diz sobre isso. Aquele que habita é onde você está, aonde você permanece, aonde você mora. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Para você alcançar toda essa proteção, você precisa estar na presença de Deus. Você precisa habitar na presença de Deus. Porque há proteção para você. Mas você precisa estar na brecha, meu irmão. Você precisa estar no caminho certo, irmão. Igual na partida do jogo. Se você não estiver na posição, você vai tomar bolada. Não tem jeito. No reino espiritual não é diferente. Você precisa estar habitando na presença dEle. Habitando. Queridos, hoje eu até compartilhei na minha rede social. O maior suicídio não é apenas, como as pessoas dizem, né? A gente está no setembro amarelo. Mas o maior suicídio é aquele que sai da presença de Deus. A morte é certa, irmãos. É certa em todas as áreas. E quando você não habita nesse lugar, é um lugar sombrio de dor. O homem sem Deus não é nada. Nada. Você não consegue nada. Tudo é difícil, irmãos. Tudo é difícil. Mas nós precisamos entender que nós precisamos estar nessa presença e por nada nós devemos sair dela, porque essa presença é ela que nos renova, é ela que nos dá força, é ela que nos dá vitória, é nela, é nessa presença, não tem outro caminho. Pedro disse para Jesus: Senhor, para onde nós iremos? As palavras de Jesus, o discurso dele naquele momento estava muito difícil. Às vezes é difícil mesmo o discurso. Às vezes a circunstância, a situação que nós estamos vivendo, às vezes ela é complicada. E aí a situação te pergunta: mas existe outro caminho melhor do que esse? Existe outra forma? Não existe, queridos. Jesus é o caminho. Não há outro lugar para você do que na presença dEle. Então se entregue, confie nele. Está difícil, irmãos? Não larga Jesus por nada, porque vai piorar. Não é uma troca, não é uma troca que eu estou dizendo, mas com Ele, queridos, há uma segurança muito certa, há um descanso muito grande para as nossas almas. Segundo, declare a sua proteção em Deus, declare, creia nessa proteção. O versículo 15 fala: quando clamar por mim, Ele diz, eu te responderei. Eu estarei com ele em meio às dificuldades e o resgatarei e ainda te darei honra. Olha que Deus maravilhoso, queridos. Olha que coisa, tem coisa melhor do que isso. Um Deus que quando você clama, Ele te responde. Não tem como Ele te responder. Talvez você não esteja vendo as respostas de Deus para a sua vida, mas Deus, Ele fala por meio de tudo nessa terra. É incrível. É incrível. Deus, Ele usa pessoas, é o modo operante dEle usar nessa terra. Ele usa situações, Ele usa coisas, Ele usa pessoas, tudo para falar com você. E você não precisa sair por aí buscando respostas de Deus, querendo respostas de Deus, não, querido. Quando Deus, Ele fala, Ele te alcança. E você quer ouvir muito a voz de Deus? Abra sua Bíblia na sua casa. Tenha esse relacionamento com Deus. Isso vai te alimentar, vai te sustentar. O seu relacionamento com Deus precisa existir a partir da sua intimidade na sua casa. Para de ficar buscando profeta por aí. Para com isso, irmão. Busca a palavra na sua casa. Ora, clama, chora. Ele está ali. Ele está ali. A resposta dele está na palavra dele. Acredite, há poder nas nossas palavras. As palavras, elas criam uma atmosfera espiritual que irá nos governar. Queridos, isso é tão incrível.
que quando nós damos uma palavra, uma ordem, um comando para uma situação, um problema, é incrível como isso muda. Essa semana mesmo eu tive essa experiência. Eu estava vivendo um momento de angústia, com uma situação que aconteceu há muito tempo comigo. E aí aquela palavra sempre me perseguia. Aqueles pensamentos sempre me perseguiam. Aí eu falei assim, eu vou falar para essa situação. E aí eu ressignifiquei aquela situação e eu consegui dar a volta por cima. Falei, por que eu não fiz isso antes? Tem tantos anos que esse negócio fica na minha mente. E aí eu ressignifiquei todos aqueles pensamentos. E aí deixa eu te ensinar como é que você ressignifica isso. Porque às vezes os nossos pensamentos, aquelas coisas que ficam na nossa mente ali, ó, vai e volta, aquele negócio. Sabe o que você fala? Volta naquela situação. Pensa naquela situação. E reorganiza aquela situação. E calma, espera que quando ela voltar, ela vai voltar diferente. Porque você ressignificou aqueles pensamentos. Porque as palavras têm poder. Tem poder. Agora imagina a atitude. Se as nossas palavras têm poder, imagina então as nossas atitudes. Crendo nessa palavra. Porque isso é posicionamento no reino. É você andar naquela verdade. Se você crê, então você vai caminhar na verdade. Por mais que as situações estejam difíceis. Terceiro, use a poderosa arma da oração. Oração, irmão. É tão incrível como que a oração tem tanto poder. Oração. Experimenta, irmãos. Experimenta de manhã, antes de qualquer coisa, antes de fazer qualquer coisa, antes de ir para suas redes sociais. Vai para a oração, respira, fala com Deus, fala com Ele, entrega para Ele aquele dia. Como que você quer vencer esse dia? Se você não começa ligando a sua fé, a sua vida no Deus Todo-Poderoso. Sozinho vai ser mais difícil. Mas se você começa um dia diferente, se você começa ali em oração, mas começa a entender que não é o tempo, mas é a qualidade, é a vida, é como que você ora com Ele. E aí, o versículo 15 fala, Ele clamará a mim, e eu lhe darei, o quê? Respostas. Porque o nosso Deus sabe que nós precisamos de respostas para aquelas situações. E na adversidade, eu estarei com você. É o que a palavra dele diz. E o que está faltando, irmão? Para você viver essa palavra. O que está precisando? Será que você não precisa de fato se reposicionar no reino? A oração, ela não é só para remediar, mas a oração, ela é prevenção. A oração é prevenção. Esses dias eu falei para uma pessoa aqui na igreja, às vezes, a pessoa veio, né, e falou assim, eu só volto quando o negócio está feio. Quando o negócio está feio, eu volto para a igreja, eu corro para a igreja. Irmãos, mas imagina. Aí eu falei assim, e se não tiver feio, se você voltasse antes, você ficaria muito mais forte do que você precisa agora. É prevenção, é você se preparar e você estar pronto para o dia mau, porque o dia mau ele não fala que vai chegar. O dia mau não fala, ei, vou chegar aí ó, na sua casa, hein? Ele não fala, queridos, simplesmente acontece. E aí esse dia a Bíblia fala que a gente precisa estar prontos. E aos poucos, é cada dia. E é tão interessante, é tão maravilhoso. O que a cobertura de Deus traz para as nossas vidas? A cobertura de Deus, ela traz para a nossa vida, ela nos livra dos laços do caçador. A proteção contra as emboscadas, que às vezes as situações do próprio inimigo traz para a nossa vida. Ela nos livra do laço do caçador. O versículo 3 fala sobre isso. E o versículo 5, 7 fala que ela é proteção contra os ataques diários. Então quer dizer que durante o dia nós passamos por ataques diários. Olha que situação. A palavra de Deus fala que durante o dia nós sofremos ataques diários. E a palavra de Deus diz que nós somos protegidos contra essas reações de ataques diários.
Talvez nem você saiba, mas o Salmo 91 fala sobre isso. Você não temerá a pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, ainda que os outros morram à sua volta e caiam por todos os lados, você não sofrerá nem um arranhão. É o que a palavra de Deus fala sobre você, sobre nós. Ataques diários, nós somos protegidos. Deus é capaz, sim, Ele nos protege. E mais, proteção quando enfrentarmos oposições. O versículo 13 também fala sobre isso. Olha o que o versículo, o 11, o 12 e o 13. Porque a seus anjos lhe darei ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. E com as mãos eles o segurarão, para que vocês não tropecem em pedra alguma. Que palavra poderosa! Deus, Ele sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe que até assim nós podemos tropeçar, mas Ele segura nas nossas mãos. Ele nos guarda. E mais, olha só, siga com esta proteção. O verso 15, eu já estou quase indo já para o final, tá bom? Estou bem pontual, hein? Viu? Estou bem assim, mantendo aqui, Claro que é sujeito ao Espírito Santo, nós fazemos a programação, a gente sabe que nós somos sujeitos ao Espírito Santo. Pastor Renan, uma bênção. Eu estou brincando aqui, tá, irmãos? Mas eu estou aqui na dispensação do Senhor. O versículo 15, ele fala, Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia, eu estarei com ele. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse é seu Deus, irmão. Esse é o seu Deus que te guarda o tempo todo. O tempo todo Ele está com você. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? É poderoso demais. Eu fico apaixonada porque o nosso Deus, Ele não dorme. O nosso Deus, Ele está o tempo todo nos guardando. E nós precisamos confiar cada vez mais. Porque esse salmo, ele fala sobre isso. É um salmo de proteção, sim. Mas é um salmo onde um Deus apaixonado pelos seus filhos, Ele nos guarda o tempo todo. Ele nos livra. Quantos livramentos você já experimentou na sua vida? Que você ainda nem sabe, talvez você nem viu. Mas com certeza você já experimentou. Talvez alguns você até já viu. Quero convidar a equipe de louvor, tá, irmãos? Vocês já podem vir para cá, devagarzinho, pode vir. Quantas vezes nós já experimentamos tantos livramentos? Os nossos filhos. Quantos livramentos os nossos filhos já tiveram? E nós não estamos vendo, mas nós estamos crendo. E nós precisamos crer muito mais, queridos, porque os dias são maus. Cada vez a gente percebe que o mundo está pior e as coisas não estão melhorando, muito pelo contrário. A Bíblia ela fala sobre esses finais dos tempos, que nos fins dos tempos as coisas vão ser terríveis. E se nós não colocarmos essa palavra em prática, se nós não nos posicionarmos nesse reino, nós vamos sofrer muito mais contra os ataques. Coisas que nós não estamos vendo, mas nós não podemos negar esses fatos. Nós, como igreja, nós não podemos deixar de alertar a igreja. Ei, vigiem, porque o diabo, vosso adversário, ele está rugindo como leão, ele está tentando destruir a sua família. Mas você precisa se posicionar e crer que tem um Deus poderoso, que Ele não vai permitir, que Ele está te guardando e que Ele está te alertando. Observem os sinais, queridos, dentro da sua casa. Observe o seu posicionamento na sua casa. Coloca um termômetro na sua casa, um termômetro espiritual. Como é que está a vida de vocês dentro de casa? Como é que está a situação espiritual da casa de vocês? Vocês estão conseguindo orar?
Vocês estão conseguindo buscar o Senhor? Vocês estão em comunhão? Quando um começa a desanimar em casa, você logo levanta ele. Pega seu filho no colo e fala: filho, não desista. Eu achei muito lindo esses dias uma mãe que viu a filha se afastando, uma adolescente se afastando da presença de Deus. E ela falou assim: minha filha, eu não vou te largar. Eu vou te ajudar. Eu vou estar com você, minha filha. Eu não vou deixar você se perder nesse mundo. E aí essa mãe começou a orar pela filha, mas se posicionar. Vamos buscar o Senhor junto com toda a nossa família. Queridos, às vezes a situação ela fala que nada vai dar certo. Mas nós precisamos na nossa própria casa não desistir da nossa família. É tempo de luta? É tempo de batalha? É. E é isso que nós precisamos fazer, nos posicionar nesse reino. Se posicionem, toma posição nesse reino. Não permita a sua família simplesmente se acabar aos poucos. Não desista da sua família, se posicione. Eu quero convidar você nessa noite a se colocar de pé.